Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma planilha de controle de estoque, mais ou menos como essa daqui. Então aqui você tem o código do produto, a descrição do produto, a entrada, a quantidade que você tinha comprado, a quantidade que já saiu e o saldo total. E ainda você vai ter esse alerta que quando a partir de determinada quantidade, ou seja, quando você estiver ficando sem estoque, vai aparecer esse alerta para você saber que já está na hora de você comprar. E mais, se você tentar vender mais do que você tem dentro do seu estoque, você vai receber uma mensagem como esta daqui. Estoque insuficiente. Não existe estoque suficiente para esta venda. Cheque a quantidade disponível. Pronto, assim você fica sabendo, não consegue fazer esta venda porque ultrapassa o seu estoque e você não fica mal com o seu cliente. Então você só vai conseguir vender aquilo que você tem disponível. Tá bom? Então se você tem interesse em criar essa planilha de estoque, vem comigo. Eu sou o Tarso aqui do canal Me Ensina e aqui a gente fala sobre informática, programas do nosso dia a dia, mercado de trabalho e estudos. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal porque vem muita coisa pela frente. Mas antes da gente começar, diz aí para mim como você utiliza o Excel e por que você quer aprender mais do Excel. Você é um funcionário que já utiliza o Excel e quer crescer na carreira? Você está começando no Excel e quer conquistar o seu primeiro emprego? Você é estudante e utiliza na faculdade? Ou mesmo você é um pequeno empresário e utiliza no seu dia a dia? Então deixa aí nos comentários abaixo, porque assim eu consigo trazer conteúdos mais interessantes para a sua realidade. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, então eu estou aqui com uma planilha do zero, peguei só os dados da outra planilha para já facilitar para a gente. Então a gente tem 4 planilhas aqui, tá? Temos a estoque, temos as compras. Essas compras aqui é quando você for comprar, por exemplo, do seu fornecedor. Então você comprou do seu fornecedor, você vai cadastrar nesta planilha de compras. A de vendas é quando você vendeu direto para o público, né, para o consumidor direto. E a de produtos é apenas os produtos que você já tem, o que você trabalha, né? Então o seu leque de produtos dentro da sua empresa. 2 planilhas aqui você geralmente não vai mexer depois que elas estiverem prontas, que são as planilhas produtos. Então, uma vez que você cadastrou todos os seus produtos, você não vai mexer mais, a não ser que você aumente ou diminua a quantidade de produtos que você trabalha dentro da sua empresa. Então, são em apenas exceções. Da mesma forma em estoque, uma vez que o estoque estiver montado, a planilha de estoque estiver montada, você só vai mexer em compras e vendas, porque ela já vai ficar pronta e automaticamente ela já vai dar os resultados cada vez que você fizer compras ou fizer vendas, tá bom? Então a gente vai trabalhar muito nessas 2 planilhas aqui. Vou até mudar de cor para você lembrar que são essas 2 planilhas que você vai mexer bastante. Então eu vou deixar uma laranja e uma azul. O resto a gente vai montando aqui aos poucos e depois ela fica pronta, a gente não precisa mais, tá bom? Então vamos começar. Bom, a gente tem a nossa lista de produtos aqui. Eu vou formatar como tabela, tá? Então aqui eu não fiz nada demais, só cadastrei os produtos. Então vamos formatar essa planilha. Mas antes, um aviso. Tem coisas que eu vou fazer aqui que caso você não saiba nada de Excel, você até vai conseguir replicar, mas talvez você não entenda tudo que eu vou fazer aqui. Tem outros vídeos no canal já explicando em detalhes cada parte, porque senão o vídeo fica muito grande. Tá? Então eu vou focar em fazer algumas coisas, vou ensinando mesmo as básicas, mas se você quiser aprofundar e entender mais o que eu estou fazendo, veja outros vídeos no canal. Então beleza, aqui vou centralizar esse conteúdo aqui, por exemplo, venho aqui em cima, centralizo. Aqui eu vou centralizar só o de cima, então esses 2 aqui eu seleciono, centralizo também. Este daqui eu não quero grudado aqui, então eu vou dar um recuo. E este daqui eu vou formatar como contábil. Então eu venho aqui, seleciono, vou aqui em cima e contábil. Ficou assim porque está muito grande, eu aumento aqui, ó, aumento o espaço e ele dá mais espaço, beleza? Agora, isso aqui está um intervalo de dados e eu quero formatar como tabela.
Então eu venho em inserir, selecionei tudo aqui, vou na aba inserir e clico em tabela. Ele já entende aqui, ó, tá vendo? Minha tabela tem cabeçalhos? Tem, então ele selecionou, eu dou OK e ele já formata como tabela para mim e agora aparece para mim design de tabela. Então ele já entendeu que isso é uma tabela. Posso dar um nome para essa tabela, não vou dar, tá? Não tem necessidade agora, mas eu posso dar um nome, isso aqui a gente pode falar em outros vídeos também, mas eu não vou dar nenhum nome agora. Vou selecionar aqui para mudar o estilo de tabela, quero este estilo aqui, por exemplo, deixa eu ver, este aqui, ó, quero esse estilo de tabela, maravilha. Formatamos então a nossa tabela de produtos. Aqui não vou mexer mais por enquanto, mas se eu quiser adicionar um outro produto aqui, ó, 207, ele já entende que faz parte da tabela. Então eu poderia colocar um outro produto ali. Por exemplo, e olha aí, ele já entende também que ele já está formatado como contábil. Então coloquei mais um código, ele já coloquei outra descrição e o valor final do quanto eu vou vender essa mesa aí, tá bom? Então aqui produtos já está formatado. Agora a gente vai pegar isso aqui e vai jogar lá para o estoque. Então vou selecionar tudo isso daqui, ó. Aperto Ctrl C para copiar simplesmente, vou lá no estoque, colo aqui código, descrição, vou colar aqui, ó, botão direito, dados, valores, vou colar só valores, tá? Aqui, esses números aqui eu não preciso, então não é o valor, está vendo que não tem preço aqui nem nada, então eu apago ele. Legal, então eu colei os códigos aqui, colei a descrição dos produtos aqui, não preciso colar a descrição, você vai ver o que eu vou fazer, eu vou mudar, vou deixar assim, só para você entender, mas depois eu vou mudar isso aqui. Então vamos formatar aqui melhor, ó, para a gente visualizar melhor. Está vendo que aqui essas coisas, se eu colocar um novo código aqui, por exemplo, ó, coloquei um novo código, 208. Posso colocar um nome aqui, qualquer coisa. Certo? HD externo, R$200. Beleza. Se eu for no estoque e colocar 208, ele não acha, certo? Então, eu teria que colar de novo aqui. Eu quero uma forma mais interessante. Você vai ver o que eu vou fazer então. Então, eu vou tirar esses nomes daqui. Eu quero que quando eu coloque o código, ele já encontre lá. Como que a gente vai fazer isso? Vou vir aqui, aperto o igual para iniciar uma fórmula, coloco procv. O que eu vou fazer aqui? Ó? Procv é para procurar na vertical. Já temos vídeo ensinando procv, então não vou perder muito tempo falando dele. Vai procurar na vertical. Proc, procurar, v, vertical. Abro parênteses. Qual é o valor procurado? Eu quero que ele procure este código aqui, certo? Este código, agora eu aperto ponto e vírgula. Qual é a matriz da tabela? Onde ele vai procurar este código? Ele vai procurar aqui, nesta tabelona toda. Beleza? Agora eu aperto ponto e vírgula de novo. Agora ele vai procurar o código e vai me dizer o quê? O que eu quero que ele encontre? É isso aqui, eu quero que ele me diga a descrição. Então ele vai procurar o código e ele deve me trazer o quê? A descrição ou o valor final ao encontrar o código? Não, eu quero a descrição. Então, essa descrição está em qual coluna? Coluna 2. Então eu vou digitar 2. Ponto e vírgula. Agora eu tenho que dizer se eu quero que seja correspondência aproximada ou uma correspondência exata. Ou seja, é para me trazer o nome que eu quero, não é para dar algo aproximado. É o nome que eu quero, então é falso. O que eu coloco como falso? 0. Eu posso digitar falso, tá? Mas posso colocar 0, que facilita a minha vida. Fecho parênteses, aperto Enter. Pronto, ele encontrou aqui o nome do negócio que eu desejo, né? O nome do meu produto. Agora, se eu clico aqui com maisinho, puxo ele aqui, ele acha o código de todos. O nome de todos, na verdade. Vou dar um voltar. Se eu der 2 cliques, ele faz a mesma coisa, ó. 2 cliques, ele achou tudo. Beleza? Então fica bem tranquilo isso aqui. Agora,
Lembra que a gente tem um produto 208 ali, ó? O que acontece se eu digitar 208 aqui? Nada por enquanto. Tá vendo? Nada. Mas você vai ver que daqui a pouco ele vai fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou formatar primeiro. Vou centralizar. Vou deixar bonitinho. Agora eu vou fazer o seguinte. Antes da gente formatar aqui, vamos partir para compras e vamos fazer a mesma coisa. Então, ao colocar o código aqui, eu quero que me diga qual é o produto e o valor eu vou digitar e a quantidade eu vou digitar. Por que o valor eu vou digitar? Porque é de compras. Então, às vezes, um produto está no valor X e às vezes o produto está no valor Y. A não ser que o seu fornecedor te forneça uma tabela e tudo mais, e você sempre mantém essa tabela. Beleza, você pode colocar a tabela em alguma planilha e buscar desta tabela. No nosso caso, eu vou digitar para facilitar, só para você entender, mas aí você veja o seu cenário. Então, de novo, vou querer digitar o código e vai achar o produto quando eu digitar o código. Então, de novo, a gente vai fazer PROC-V, mesma coisa, igualzinho de lá. Se eu quisesse, eu poderia até copiar, mas eu vou fazer de novo para reforçar aqui para você. Então, sinal de igual, PROC-V, abro parênteses, qual é o valor procurado? É o código, que não tem nada escrito aí ainda. Então, é o código. Ponto e vírgula. Vou lá buscar qual é a matriz da tabela. Tabela de produtos lá. Então, essa é a matriz da tabela. E o que eu quero? Eu quero o nome do produto, a descrição, coluna 2. Então, 2, ponto e vírgula, 0, porque eu quero o valor exato. E fecho. E ele deu erro. Mas por que será que deu erro? Não deu erro, na verdade. É porque não tem nenhum código aqui. Se eu digitar o código 200, ele acha o produto. Maravilha? Vou abrir aqui para deixar a descrição maior, mais bonitinha. E o que mais que a gente vai fazer aqui? Bom, vou formatar, tá? Vou dar esse espacinho aqui, esse recuo também, para ficar um pouco mais distante. O valor, vou formatar como contábil, mas ainda não tem nada. A quantidade vai ficar essa mesma. E o total gasto vai ser igual valor vezes, lembrando que o vezes é o sinal de asterisco, vezes a quantidade. Então, esse vai ser o total que eu gastei. Beleza? Então, eu vou colocar aqui só para simular que a gente já vendeu alguma coisa, para a gente já comprou alguma coisa. Dia 10, por exemplo, do 6. Compramos alguma coisa. Não quero este formato, 10 de junho. Quero um formato diferente. Como que eu vou fazer? Posso selecionar aqui, posso vir aqui que está aqui na aba página inicial, está em personalizado. Ó. Eu quero, por exemplo, data abreviada. Quero desse jeito. Beleza? Abro um pouco aqui. Maravilha, vou centralizar isso daqui também. O valor, como eu disse, a gente vai digitar e a quantidade a gente vai digitar. Então, o que eu vou fazer? Já vou formatar isso daqui como tabela, porque ainda não é. Ainda é só um intervalo de dados. Vou ali em inserir e clico em tabela. Ele entende que eu tenho o cabeçalho, aperto OK e pronto, entendeu tabela. O que acontece agora se eu faço uma nova venda, uma nova compra aqui no caso? Ó, vou colocar a mesma data, por exemplo. Ele já entendeu que o formato está de cima. Vou centralizar, porque eu não tinha centralizado. Ó. Vou centralizar. Ele já entendeu então que o formato está no mesmo de cima. Vou colocar o código, mas repare que ele já entendeu também que tem uma função aqui. Ele já entendeu essa função. Então agora eu coloco um código, vamos supor que eu vendi o 202. O que é o 202? Ah, esse é o microfone. Legal. Então, vou abrir mais um pouco aqui, ter mais espaço, tá? E qual é o valor que eu paguei no notebook? Ah, vamos supor que eu paguei no notebook R$5.000. Olha, ele já está formatado em contábil, já até abriu aqui para mim, posso abrir mais se eu quiser que facilite a minha vida. E aí, quantos notebooks eu comprei? Vamos supor que eu comprei 10 notebooks para revender aí, 10 notebooks. Então, ele faz a conta. Aqui ele deu isso aqui que parece erro, mas é também por falta de espaço, ó, tá? Então, eu gastei aí nessa brincadeira 50 mil. Maravilha. Mesma coisa que o microfone. Vamos ver por quanto a gente está vendendo, né? Então, o notebook estou vendendo por 7 mil, o microfone por 700. Então, vamos supor que eu paguei 500 no microfone.
E qual quantidade eu comprei? Ah, como ele é mais barato, eu comprei 30 microfones, tá bom? E assim você vai cadastrando aí as suas compras. Aqui no caso, compra. E venda, você vai cadastrando aqui. Eu também vou formatar aqui o estilo dessa tabela. Vou em design de tabela. Vou usar o mesmo estilo em todas, tá? Esta daqui. Então, beleza, vou formatar isso daqui. Vou ali em vendas e agora vou fazer o mesmo esquema. Mesmo PROC-V da vida. Então, eu vou copiar. Vamos facilitar a nossa vida? Eu vou copiar aqui, ó. Copio. Vou ali no código. E vamos ver o que vai dar. Vou colocar para colar. PROC-V fez a mesma coisa, ó. PROC-V, tal. Vai no B4 aqui, vai na tabela lá, coluna 2 e tá tudo certo, tá bom? Então é isso aí mesmo. Só vou tirar essa formatação porque depois a gente faz. Então eu vou limpar aqui, limpar formatos. Tá? Ele limpou o formato, agora eu vou deixar ele aqui, ó. Quero alinhar de novo. Aqui vou colocar o recuo de novo. A fórmula se manteve, tá? Aqui vou alinhar. Vou dar mais espaço aqui, até mais espaço. Mais espaço aqui também no preço. Então, qual o preço de venda, né? Qual o preço final da venda aqui, já que aqui é venda? Então, vou dizer que o preço final que a pessoa pagou, ó, notebook 7.000. Aqui também vou formatar como contábil. E o outro é o microfone 700. Então, eu vendi 700. Também contábil, tá? Mesma coisa aqui, total é o preço vezes a quantidade. A gente puxa aqui para baixo, expando aqui para facilitar e coloco a quantidade. Vamos supor que hoje eu só vendi uma quantidade de notebook e vendi 2 microfones. Vou deixar eles alinhados. Vou colocar a data que eu vendi, vamos supor que é dia 20/6. Vou lá de novo e coloco o formato de data abreviada. E vou fazer, supondo que a venda foi no mesmo dia. No mesmo dia não, vamos colocar no dia seguinte, tá bom? Mesma coisa aqui, vou formatar como tabela. Inserir, tabela, ok. E venho aqui e formato o design dela. Maravilha? Então, em certa parte está tudo funcionando. Agora falta a gente formatar aqui o nosso esqueminha do estoque. Vou alinhar aqui direito também. Só que aqui, antes de eu formatar, eu vou colocar aqui um conteúdo. Vou apagar tudo isso aqui, ó. Então agora a gente vai colocar a entrada, o nosso estoque que a gente já comprou. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai buscar lá nas compras. Então eu vou colocar aqui uma função que chama soma-cs, não só soma-c. Por quê? Qual a diferença do soma-c para o soma-cs? O soma-c utiliza apenas um critério para somar. O soma-cs permite que você utilize um ou mais critérios. Você vai entender aqui, ó. Abro aqui, aí ele pergunta qual é o intervalo de soma, o que é para somar se aparecer determinada coisa. Então a gente vai em compras e ele vai somar aqui a coluna de quantidades. Então eu vou colocar a coluna inteira, tá? Ponto e vírgula. Agora, o que ele vai procurar? Ele vai procurar aqui o código. Então, a coluna de códigos. Então, ele vai analisar os códigos que eu vou colocar. Digamos que eu coloquei 200. Ele vai varrer os códigos aqui, a coluna de códigos, vai procurar tudo que é código 200, vai somar e vai entregar lá para mim. Então, agora eu ponho ponto e vírgula. E agora eu vou lá no estoque. E o próximo critério aqui é este daqui, é o código. Quando eu colocar determinado código aqui, eu quero que ele me traga a quantidade que ele somou. Então, fecho parênteses. Vamos ver se a quantidade é 10 mesmo? Vou lá em compras e deu 10. Beleza? Então, só tenho 10. Agora, vamos fazer um teste. Vou colocar, supor que eu
fiz aqui mais uma compra, no dia 11, no dia 11 eu fiz mais uma compra. E essa compra é também do 200. E quanto eu comprei, né? Então eu paguei, vamos supor que eu paguei o mesmo preço, o mesmo fornecedor. Paguei o mesmo preço, mas eu comprei deste fornecedor só 5 desta vez. Fez as contas, tudo certo aqui, volto lá em estoque. Olha aí, agora eu estou com estoque 15, tá certo. A gente vai fazer a mesma coisa na saída. Sinal de igual, soma Cs, critério de soma. Então a gente vai lá no critério de soma, que é a quantidade, esquece valor, esquece o preço, é a quantidade que a gente tem em estoque. Vou somar a quantidade toda, ponto e vírgula, através do código. Então ele tem que saber qual é a coluna dos códigos. Esta é a coluna dos códigos, ponto e vírgula. Agora eu volto no estoque e eu clico aqui em código, que é o código que eu vou digitar aí, né? E fecho parênteses. Qual foi a saída? Saída foi uma só e tá certo. Vamos testar de novo? Digamos que eu vendi no dia 22 do 6, mesmo produto, vendi de novo por 7.000, não dei desconto nem nada e vendi mais um. Então agora a gente vai olhar o estoque e está certo, a saída é 2. Agora a gente vai ter que fazer uma conta básica de subtração aqui para calcular o saldo. Saldo, então, é entrada menos saída. E entra. Beleza? Tranquilo isso aqui, né? Agora, vou formatar isso daqui também como uma tabela, tá? Então, ó, formato isso aqui, seleciono, vou em inserir tabela e OK. Maravilha? Vou só centralizar eles aqui, ó, para ficar melhor. Vou dar um espaço, um recuo neste daqui também, para ficar melhor visualizado. E maravilha! E se eu quiser ainda, eu posso até tirar esse filtro e tal. Mas beleza? Deixei assim. Agora, eu quero fazer uma coisa diferente. Vamos testar aqui, por exemplo, vou primeiro colocar mais um código aqui, ó. Digamos que eu estou aqui no estoque. Agora eu vou colocar os outros códigos. 201, 202 e vou fazendo isso aqui até o 208, né? Que é o que a gente tem. Então, olha aí, ele já achou todos, achou. Só de colocar o código, ele achou já qual é o produto que é, qual é a descrição, já calculou o quanto eu tenho de entrada, o quanto eu tenho de saída, o quanto eu tenho de saldo. Então, ele já fez tudo isso para mim. Super fácil. Só que, obviamente, eu não tenho nada de entrada, não tenho nada de saída dessas coisas. Vamos mudar ali, ó, compras. Vamos supor que no dia 11 também eu comprei algo do código 200. Vamos direto para o 207, algo do código 207. Quanto eu paguei naquela mesa? Vamos ver quanto era? O valor, quanto está o valor final? Ah, ela está 700. Então vamos supor que eu paguei na mesa 500. Ou 550, só para ser diferente ali do microfone. 550. E comprei 20 mesas. Pronto, ele fez a conta aqui para mim. Achou o estoque? Olha aqui, ele já achou o estoque. A saída eu não vendi nada. Então vamos supor que eu tenha vendido uma mesa, 207. Ele já achou aqui que é mesa. Vendi a 700. Duas mesas. Foi no dia 22 também. Então ele já calculou para mim, ó, duas mesas vendidas, me sobraram 18. Beleza? Então tranquilo aqui. Fizemos praticamente tudo. Agora falta a gente colocar um status aqui, uma coisa diferente, que é se determinado valor aqui, por exemplo, se o saldo estiver baixo, aí o que é baixo para você depende das suas compras, né? Às vezes você compra em larga escala, então estando baixo ainda é alto. Digamos que você compre 1.000 de um produto e quando chega em 100 você já tem que refazer a compra. Então, supondo no meu caso que não, né? Eu vou colocar assim, se, então função se esse valor aqui for menor ou igual a tanto, né? Então, menor, igual, vamos colocar 5.
Se ele for menor, vamos colocar 10, vai. Se ele for menor ou igual a 10, então, aspas, quando for colocar texto, então, aspas, comprar, fecha aspas. E se o valor for falso, então, quando o valor for menor ou igual a 10, aparecer comprar. Quando ele for maior que 10, não aparecer nada. Então, aspas, aspas, e fecha o parêntese. Olha aí. Então, como aqui está maior que 10, não está aparecendo nada. Por que nos outros estão aparecendo? Eu gostaria que fosse o mesmo valor? Talvez não. Então, eu vou ter que mudar isso para cada elemento. Por quê? Porque às vezes um elemento eu quero que me avise quando estiver com 10, no outro elemento eu quero que me avise quando estiver com 50 em estoque, porque às vezes é demorado mais ainda para eu receber. Então, cada produto depende aí de cada produto, fornecedor, depende da sua realidade, qual o valor que você vai colocar para aparecer ali, tá bom? Então, esse é o esquema. Agora, eu vou fazer uma outra venda do Dell aqui para ver o que vai acontecer. Vou vender aqui mais um notebook no valor de 7.000 e vou vender 5 unidades. Beleza? Pode ser no dia 22 também. Vai, 23 para mudar. 23. E olha aí, tá me dizendo para eu comprar. Então agora ele me colocou aqui que eu devo comprar. Vou alinhar tudo aqui. Aí, só para você ter uma ideia, vamos imaginar que aqui, ó, neste do mouse, qual? Vamos imaginar neste daqui, vai, na mesa. O da mesa, quando estiver faltando 5, é que é para avisar. Então agora não é para avisar, entendeu? O monitor é quando estiver faltando, sei lá, 15 monitor, tá? Então quando estiver faltando 15, quando tiver 15 no estoque, 15 monitores no estoque, é para te avisar. Se para você estiver aqui, ó, tá vendo que os valores ali estão todos iguais? E quando eu edito ali em cima, ó, se eu editar, por exemplo, 15, às vezes no de baixo vai 15 também. Se o seu estiver acontecendo isso, você vai ter que selecionar e vai ter que desconectar, parar uma correção automática que o meu não está aparecendo mais, mas que às vezes aparece. Então, quando você selecionar ele aqui, às vezes ele aparece aqui no cantinho que ele tem uma correção automática que ele faz em todas. Você corrige uma, ele já faz em todas. Não é o que você deseja se você quiser que cada linha, cada produto tenha uma quantidade diferente. Então, você vai ter que analisar o quanto você quer isso. Se você quiser que um produto que seja avisado quando estiver faltando 10 no estoque e no outro quando estiver faltando 50 no estoque, quando tiver já 50 no estoque, então são valores que você vai ter que mudar aqui. Neste caso, você vai ter que mudar em cada um. Por exemplo, vou colocar 5. Ó, no meu caso, esse ficou 5, o de baixo não ficou. Então, e ele está dando aqui um certo erro. Fórmula inconsistente de coluna calculada. Restaurar, se eu quiser que restaure, restaurar fórmula da coluna calculada. Qual que é a fórmula? É essa com 10, mas eu não quero, entendeu? Então, você vai ter que rever isso aí. Se você achar que isso está correto, por exemplo, ignorar erro, entendeu? Esse é o ponto. Então, se a sua estiver de acordo com a coluna, eu posso colocar aqui, de acordo com a coluna, ele vai estar colocando todas iguais, tá bom? Então, você vai ter que mudar isso aqui desta forma. Beleza, colocou isso aqui, agora você quer que aconteça o seguinte, sempre que aparecer comprar, que fique de outra cor. Então, você vai colocar uma formatação condicional, seleciona o que você deseja, formatação condicional, você pode selecionar tudo isso aqui, ou a coluna inteira, por exemplo, formatação condicional, regras de realce, que é o que você deseja, caso contenha texto tal, texto, vamos colocar comprar. Caso encontre o texto comprar, deixe em vermelho aí para mim. Pronto, maravilha. O que não aparecer aqui, por exemplo, você vai ver que quando eu mudar isso aqui, vamos supor aqui, vendi. Então, no notebook, ao invés de eu ter vendido 5,
eu coloquei lá quanto? Vamos ver aqui, quanto que é para me avisar. É quando estiver abaixo de 15, né? Então é pouco, então eu vou colocar só quando estiver abaixo de 5, vai. Abaixo de 5 aqui. Então ele não vai me avisar, entendeu? Então ele não me avisa nada. Já se eu fizer mais vendas aqui, ó, 10, ele passa a me avisar. Beleza? Então você vai ter que fazer isso aí. Já coloquei em todos. Lembrando que se você quiser mudar aqui, o meu tá tudo igual, né? Tudo saldo, se for saldo 10 para baixo, para me avisar. Mas se você quiser mudar, você vai ter que mudar um por um e ainda desconectar ali da coluna toda, porque senão, uma vez que você muda um, ele vai mudar em todos, tá? Tanto que ele fica dando esse erro uma vez que eu mudei. Mas se eu quiser, posso clicar em ignorar erro, tá bom? Legal, agora a gente vai fazer uma pimentinha aí. O que a gente vai colocar? Na venda, eu não quero que eu consiga vender caso fique com estoque negativo. Vou te dar um exemplo. Aqui eu estou com saldo de 3. Se eu vier aqui na venda e vou tentar vender mais um notebook Dell aqui, eu vou tentar vender 5. Teoricamente ele vende aí para mim, né? Vou colocar a data ali do 24. Ó, teoricamente ele vem aqui, só que ele ficou com saldo negativo. Eu não posso ficar com um estoque negativo. Não posso fazer uma venda e não ter aquele produto em estoque. Então, o que eu quero que aconteça aqui? Ó? Vou tirar isso daqui. Eu vou colocar aqui uma validação de dados, para ele me dizer se tiver negativo lá, para não acontecer nada, não permitir. Então, por exemplo, vou vir aqui, vou em dados, aba dados, vou ali em validação de dados. Aqui na validação de dados, vou em configurações, na aba configurações, em permitir, escolho personalizado e agora na fórmula eu vou criar uma fórmula. Então aqui, o que a gente vai fazer? Usar a fórmula PROC-V, igual PROC-V para procurar na vertical. Então aqui a gente vai colocar qual é o critério ali que ele quer, que ele vai procurar. A gente vai utilizar o código, tá? Então é sempre no código, ponto e vírgula. Vai procurar aonde? Nesta matriz inteira aqui, tá? Estou selecionando todas as colunas porque às vezes você insere coisas abaixo e você quer que encontre. Então eu não vou selecionar só a tabela, beleza? Selecionei todas as colunas envolvidas ali. Aperto ponto e vírgula. Em qual coluna está o saldo total restante de estoque? Coluna 5. Certo? Da esquerda para a direita, coluna 5. É ali. Então, eu vou colocar 5. Ponto e vírgula, 0, porque eu quero o valor exato. Agora entra o pulo do gato. Você precisa agora que o saldo sempre fique no máximo em 0. Ou seja, se você tinha 1 e fez uma venda de 1, é permitido. Se você tinha 1 e fez uma venda de 2, não vai ser permitido. Se você tinha 0 em estoque e tentou vender 1, não é para permitir também, porque você não tem em estoque. Beleza? Então, neste caso aqui, precisa ser maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. Se no seu caso você quiser que seja maior ou igual a outro número, você coloca o outro número aqui. Beleza? Agora a gente entra em alerta de erro, ali na aba alerta de erro, e vou colocar um título, estoque insuficiente, e uma mensagem de erro. Pronto, agora vou tentar vender 5 aqui em cima. Ele me dá uma mensagem de erro. Estoque insuficiente. Não existe estoque suficiente para esta compra. Cheque a quantidade disponível. Beleza? Vou cancelar aqui. Vou tentar fazer isso embaixo. Vamos ver o que acontece? Ó, tentar vender 5 aqui. Aqui deu certo. Por quê? Porque eu só coloquei a validação de dados no primeiro. Eu tenho que colocar em todos. Vou colocar em todos, então. Copio aqui. A validação já está aqui. Ó. Se eu clicar ali em validação de dados, ela já existe aqui. Tá vendo? Porém, se eu clicar ali no de baixo, ó, mesmo na célula de baixo, clicar em validação de dados, não tem nada ali. Tá? Então, vou na de cima, copio, seleciono todas, botão direito, colar especial, validação. Eu só quero colar a validação, não vou colar mais nada. Ok. Agora vamos tentar lá embaixo. 5. Ele dá o mesmo erro. Funcionou.
beleza? Vou colocar uma nova venda aqui. Vamos tentar de novo aqui do 200, mas isso serve para qualquer um. 200, preço tal, 7.000. Vou tentar mais uma venda. Opa, mais uma venda deu. Será que se eu tentar 3 vendas agora vai dar? 4 vendas, vai? 4 vendas não deu. Por quê? Porque eu tenho estoque insuficiente lá. Ó. Eu só tenho 1 de saldo. Então, se eu tentar 2, vai dar certo. Se eu tentar 3, não vai dar certo. Beleza? Mesma coisa com os outros ali. Então, esse é o ponto. Agora, você só vai preencher compras e vendas. Compras e vendas. Só isso que você precisa preencher. O resto dos conteúdos, o produto, o estoque e tudo mais, está sempre preenchido ali. Ó. A não ser que você coloque mais produtos no seu leque de vendas, não precisa mexer nem em produtos, nem em estoque. Você vai só trabalhar em compras e vendas. É isso. Comprou? Alimentou o seu estoque? Coloque em compras. Vendeu para algum cliente? Coloque em vendas. Tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou do conteúdo e tem interesse num curso meu de Excel, deixa aí nos comentários abaixo, porque se tiver bastante interesse, eu vou montar um curso de Excel bem especial para vocês. Tá bom? Então é isso. Se você gostou, curte, se inscreve, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aí no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!